Fala pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Enfermeiro Sobrevivente. Por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar, favoritar para ajudar esse canal a ganhar relevância. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Anderson. Toque aí no sininho de notificações para você receber todos os vídeos que eu fizer. Isso também vai ajudar a essas informações chegarem ao maior número de pessoas, de profissionais possível. Bom, hoje eu quero falar sobre 3 temas diferentes com vocês. O primeiro é que acabaram me perguntando por que eu dei o nome do canal de Enfermeiro Sobrevivente. Principalmente os meus alunos, ex-alunos, perguntaram isso, né? Eu coloquei esse nome no canal de Enfermeiro Sobrevivente porque eu, de fato, me considero um sobrevivente nesse ramo profissional. Bom, eu trabalhei 10 anos como enfermeiro no setor hospitalar, até que eu decidi estudar, prestar concurso, e tem 7 anos que eu saí da área. Devido às imensas dificuldades e à maneira como o setor da saúde, em especial o setor de enfermagem, está adoecido, e eu por ter saído, né, dessa área e considerar que eu tenho uma qualidade de vida muito boa hoje, principalmente qualidade de vida profissional, então sim, eu me considero um enfermeiro sobrevivente. Mentira! Mas, apesar de ter deixado a área, eu continuo lecionando. Desde 2008, que foi quando eu me formei, eu leciono e atualmente eu leciono em paralelo ao meu trabalho no serviço público. Está certo. Eu acho uma grande honra, uma grande responsabilidade participar na formação de novos profissionais, além de que eu considero uma grande diversão. Eu me divirto muito dando aula para os alunos e me sinto muito grato por ver que o meu conhecimento e a minha troca de experiências com eles vão ajudá-los, de alguma forma, a serem profissionais melhores. Bom, trabalhando todos esses anos em área hospitalar, eu percebi que a área da saúde, em termos geral, é bastante adoecida. Os seus profissionais são bastante adoecidos, principalmente de ordem psicológica. Na maioria dos casos, por excesso de jornada de trabalho, por excesso de carga de trabalho, dentre outros. Mas a enfermagem tem uma característica um pouquinho diferente. Tem algo na enfermagem que a torna diferenciada para o lado negativo em relação a ser uma área difícil de lidar. E isso está relacionado com a incapacidade do corporativismo entre os profissionais de enfermagem. Durante esses anos trabalhando, eu percebi, e eu lidei diretamente com isso, que existe uma grande rivalidade entre os próprios profissionais de enfermagem. Enquanto a área médica, por exemplo, eles se ajudam muito e eles se protegem muito, a área da enfermagem é completamente diferente. Parece que o colega ele é capaz de fazer de tudo, desenterrar um caminhão de terra para evidenciar, para mostrar o erro do outro colega. E você pode pensar assim, Anderson, talvez foi o lugar que você trabalhou, que você não deu muita sorte do pessoal ter essa característica. Mas eu me considero como um nômade nessa área. Então, eu vou elencar aqui rapidinho todas as instituições que eu passei, só para vocês terem uma ideia de que eu realmente conheci bastante o lugar. Eu comecei a minha vida profissional lá em 2004, como técnico e auxiliar. Eu trabalhei com as 2 categorias simultaneamente. Então, comecei lá no Hospital São Cristóvão, que é um hospital privado na região da Moca, zona leste de São Paulo, e um hospital público, TID Setúbal, também aqui na região leste de São Paulo. Esses 2 eu trabalhei durante os meus 4 anos de formação, e depois que eu me formei, eu saí dessas instituições para trabalhar como enfermeiro em outras instituições. O primeiro foi o Hospital Dom Pedro, que atualmente é o Hospital Santa Maggiore, que fica lá no Parque Dom Pedro, aqui na região de São Paulo.
Depois eu fui para o Hospital Santa Marcelina do Itaim. Depois eu saí do Santa Marcelina do Itaim e fui para o Hospital São Luís, Anália Franco. Do São Luís eu fui para o São Camilo do Ipiranga. Do São Camilo do Ipiranga eu fui para o Hospital 9 de Julho. Saí do 9 de Julho prestando concurso para a Fundação do ABC e trabalhei na Santa Casa de Santo André. E, por fim, eu trabalhei no Hospital Salvalos. Então, foi quando o concurso me chamou e eu definitivamente deixei a área hospitalar. Então, como vocês podem ver, eu conheci diversas instituições. Claro que em cada instituição você vai ter um perfil de profissional um pouco diferente. Mas essa característica de que o profissional de enfermagem tem rivalidade do próprio colega, isso acontece em todos os hospitais. E principalmente na passagem de plantão. Parece que os plantões diferentes, os plantões que coexistem dentro do setor hospitalar, eles se odeiam. Bom, pessoal, mas eu não estou aqui para denegrir ou falar mal dos profissionais de enfermagem. Eu estou aqui para contar a minha história, para trazer o meu relato e as minhas experiências do que eu vivi. De repente, conversando aqui com vocês, eu até recebo alguns feedbacks e outras perspectivas acerca do assunto. Sei. Outras experiências. E a gente enriquece sempre o nosso papo. Então, vamos para o segundo assunto. O primeiro foi por que meu canal se chama Enfermeiro Sobrevivente. E esse segundo assunto, eu só queria contar algo que aconteceu. Uma vez que eu tive a oportunidade de, literalmente, salvar a vida profissional de um colega enfermeiro. Eu não estou falando isso de uma forma a me engrandecer ou me achar um super-herói. Não! Mas para dividir a importância da gente ter corporativismo e de nos autoajudarmos. Ter empatia, isso é muito importante para o crescimento da nossa profissão. Como eu falei, a área da enfermagem, em termos de rivalidade entre os próprios colegas, é um grande problema. Várias vezes eu saía do plantão e chegava em casa e poucas horas depois eu recebia alguma ligação de alguém me questionando algo simples que foi esquecido, como por exemplo a assinatura de um técnico de enfermagem no frasco de soro. E quando não, no outro dia eu chegava para receber o plantão e estava lá uma advertência por alguma questão muito simples que o próprio colega que estava no plantão poderia resolver. Mas parece que existe esse desejo de prejudicar o colega do outro plantão, enquanto eles próprios, os próprios profissionais de enfermagem, acabam tratando os médicos como deuses. Eu, de fato, pessoal, não entendo essa postura e foi um dos motivos principais pelo qual eu decidi deixar a área. Se eu fosse você, a partir desse momento, eu começava a me preocupar mais com para onde eu tô indo do que de onde eu vim. Mas enfim, como eu nunca quis fazer igual, eu conto esse relato e levo esse relato para os meus alunos para eles verem que dá para a gente fazer diferente. Bom, era uma época que eu trabalhava num hospital particular muito reconhecido. Eu tinha ficado muito feliz de conseguir uma vaga ali naquele local. Desde a minha época, isso foi em 2010, já estava bem complicado o enfermeiro se recolocar no mercado de trabalho. Hoje em dia está muito mais difícil, mas naquela época já tinha, sim, muita dificuldade. Então, para um enfermeiro perder o emprego era um grande temor. E principalmente se ele perdesse o emprego com algo que viesse, de certa forma, a sujar a carteira dele. Então, eu trabalhava no plantão da noite.
o enfermeiro do plantão da tarde, que havia me passado o plantão, o nome dele era Fabrício. O nome dele é Fabrício, né? Como eu não falei a instituição, então eu vou falar o nome que não dá para identificar quem é. Então eu cheguei, peguei o plantão e a gente recebe todas as informações. E a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É dividir os pacientes para todos os técnicos ou auxiliares que estão de plantão naquele dia. Então, naquele setor tinha, se eu não me engano, 12 leitos, e aí eu fui fazer a divisão para todos os técnicos que ali estavam. Passado menos de uma hora depois que eu fiz a divisão, a técnica de enfermagem, que era muito minha parceira, eu gostava muito da postura dela, até mais uma vez dizendo aí que existem sim profissionais que são diferenciados, que atuam, que têm uma outra postura diferente dessa que eu estou falando. Ela chegou e falou: olha, Anderson, parece que o paciente do leito tal, ele não recebeu nenhuma assistência durante esse plantão que passou. Inclusive, ele estava com uma bolsa de sangue correndo e a bolsa já tinha acabado e estava lá. E os hemoderivados são medicamentos, substâncias, que a gente tem todo um protocolo, inclusive de descarte da embalagem e de anotação. E estava lá o frasco de sangue, de concentrado de hemácia terminado, o paciente todo sujo. O que você disse? Porque era um paciente dependente, mas que não tinha visita, ele não tinha acompanhante, algo que era bem raro, né, para aquele tipo de instituição, mas até por isso talvez tenha favorecido acontecer esse erro. O enfermeiro da parte da tarde, ele simplesmente se esqueceu de contabilizar esse paciente na divisão para os seus técnicos do dia, e o paciente passou um plantão inteiro sem receber nenhum tipo de assistência. Esse sangue que tinha acabado era o sangue do plantão da manhã. Merda, hein? Pô, não sabia. Né? Então, para vocês verem. Eu chamei a técnica de canto, conversei com ela. Nós ali, a partir daquele momento, já tínhamos entendido a gravidade da situação e que isso certamente geraria uma demissão por justa causa para esse enfermeiro. Então foi quando eu decidi agir com corporativismo, com empatia, com compaixão para aquele colega. Agir como eu gostaria que agissem comigo. Então o que eu fiz? Primeiro de tudo, foi verificar as condições do paciente. Eu fui verificar se esse esquecimento não tinha causado algum dano irreversível àquele paciente. Então fiz uma anamnese criteriosa desse paciente, retirei aquela bolsa de sangue que havia acabado, descartei, verifiquei o acesso venoso, né, instalei um acesso periférico novo e demos continuidade aos cuidados daquele paciente. Verifiquei o prontuário, a prescrição, administramos todos os medicamentos que haviam sido esquecidos e que, apesar desse erro, que sim, é um erro considerável, eu e a técnica, nós verificamos que não causou nenhum dano maior a esse paciente. Poderia sim ter causado, mas não causou, felizmente. Porém, a consequência disso seria inevitavelmente a demissão por justa causa do colega. Então, o que eu fiz? Eu decidi, junto com a técnica, que era muito minha parceira, a abafar esse caso. Providenciamos todos os cuidados ao paciente, corrigimos todos os eventos que puderam ser corrigidos, e pelo fato desse paciente não ter sofrido nenhum dano diante dessa situação, nós conseguimos manter aquela situação só ali entre nós. Porém, eu liguei para o colega enfermeiro e falei da situação. Cara, essa feia gente, fui eu, sobrevivemos por minha. Olha, gente, quando ele recebeu essa ligação e eu expliquei para ele o que tinha acontecido, ele se lembrou que realmente não tinha dado nenhum técnico de enfermagem para aquele paciente. Ele entrou em choque. Ele veio para o hospital imediatamente,
ficou muito nervoso, ele achou realmente que eu ia passar essa informação para a supervisão e que ele seria demitido. Então chamei ele, chamei a técnica, nós conversamos e conseguimos contornar a situação. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Claro, pessoal, que como profissional eu não poderia acobertar nada que fosse considerado crime, mas eu achei que a minha ação foi justa. Foi uma ação em que eu entendia a carga de trabalho imensa ao qual o colega estava sendo submetido e que, infelizmente, nenhum dos outros profissionais passaram no quarto para também ajudar o enfermeiro que estava sob uma carga de trabalho intensa. Vamos aqui, não vamos, claro, ficar passando pano para erros, mas eu acredito que eu agi de uma forma de que a mesma forma da qual eu gostaria de ser tratado se a situação tivesse acontecido comigo. Pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Então, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Podem deixar aqui no comentário o que vocês acham, mas essa foi o segundo assunto. Como o vídeo está ficando muito grande, eu vou deixar para o próximo vídeo o terceiro assunto, que é a dificuldade na formação dos profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem. Muito obrigado por terem ficado até aqui, por terem assistido e um ótimo dia a todos.